Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Arthur Neto aqui, professor Moisés. O objetivo de hoje é a gente tirar algumas dúvidas dos nossos alunos. Eu vou fazer algumas perguntas para o Moisés, como se fossem os alunos que estão me perguntando, e o Moisés vai respondendo cada pergunta, tá bom? Então, eu já quero dizer o seguinte, se você tem alguma pergunta que gostaria de ser respondida, que talvez ninguém nunca respondeu essa pergunta, deixe aí nos comentários, porque nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo e eu vou trazer o Moisés aqui de novo para responder essas perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, Moisés, se o batismo não salva, por que a necessidade de eu batizar? Então, Arthur, como bem você colocou, o batismo realmente ele não salva, tá? O salvo, ele se batiza. O salvo, ele manifesta o desejo de se batizar. Mas por que é importante o batismo para o cristão? Porque o batismo, ele é uma confissão pública de fé. Você está confessando publicamente que você é uma nova criatura. Então isso é muito importante. E toda pessoa, porque ela não tem o desejo de se batizar, é porque realmente ela não nasceu de novo. Todo salvo ele se batiza porque isso é fruto da operação da salvação na vida dele. E eu digo o seguinte, né? A pessoa que questiona o batismo é porque ela não crê nas Escrituras. A Bíblia vai dar essa recomendação para nós. Ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus se submeteu ao batismo. João Batista, que era o precursor de Jesus, também estava batizando. O batismo tem um símbolo muito profundo nas Escrituras. Então, para resumir aqui, nós temos que batizar por quê? Em primeiro lugar, porque é uma recomendação bíblica. Exatamente. Correto? Agora, vamos lá. A ceia do Senhor, Moisés, qualquer uma pessoa pode participar da ceia. Exemplo, a pessoa não é batizada e ela quer participar da ceia do Senhor. Quem não é batizado pode participar da ceia? O que você acha? Então, Arthur, na minha opinião pessoal, se a pessoa ela não for inserida no corpo de Cristo, como igreja, na minha opinião pessoal, ela não deve participar da ceia. Primeiro ela tem que fazer parte do corpo de Cristo, para poder participar da ceia. Então, se a pessoa ela não nasceu de novo, ela não confessou a Cristo, né, como a gente estava falando aqui sobre o batismo, ela não confessou a Cristo publicamente. Então, ela não faz parte do corpo de Cristo. Sim. Logo, não há sentido dela participar da ceia. Ela participará, ela pode até participar, mas ela vai estar fazendo aquilo para a própria condenação. Aliás, a pessoa que não está salva, ela já está condenada. Né? Então, na minha visão, nessas condições, não. A pessoa ela deve primeiro se converter ao Evangelho, se batizar, e aí sim ela vai estar apta a participar da ceia do Senhor. Exatamente. Deixa eu ver se consigo achar um texto aqui. Vamos lá. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, Moisés, boa sua resposta. A Bíblia vai dizer que, eu vou trazer essa imagem primeiro no Antigo Testamento. Você tem o tabernáculo. Quem chegava para oficializar no tabernáculo, que era os sacerdotes, lembrando que hoje Deus nos fez reis e sacerdotes. Sim. Deus nos fez reis e sacerdotes. Então os sacerdotes, quando iam oficializar, qual era primeiro o processo antes deles chegar no lugar santo, onde tinha o altar do incenso, a mesa dos pães, que representam a ceia, a comunhão, né? E o candelabro. Antes de chegar ali, tinha um processo para chegar ali. Não é de qualquer maneira, né? Tinha o altar. Primeiro tinha que passar pela porta do tabernáculo. Que a porta simbolizava Cristo. Aquele que não passa por Cristo, irmão, acabou. Acabou. Primeiro tem que passar por Cristo. Segundo, altar do holocausto. Você precisava, né, morrer. Na verdade, o animal, ele morria no seu lugar. Então, tinha essa questão aí. Depois, a pia. A pia fala de quê? Fala de lavagem. Então, que ele, antes de entrar ali no lugar santo, ele tinha que se lavar, se banhar naquela água com símbolo de purificação. Exatamente, porque a pia, ela também tem uma representação na tipologia do batismo. Aí depois que passava pela pia, pela lavagem, que o sacerdote tinha acesso ao candelabro, que fala da palavra de Deus, tá certo? E também tinha acesso ao altar do incenso, que era representado pelas orações, e também da comunhão, né, dos pães ázimos, que era destinado aos sacerdotes. Agora preste bem atenção no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 3, vai dizer assim, ó. Vamos ler o verso 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então o povo que saiu do Egito foram batizados. Antes de comer o pão do céu, Moisés, eles precisaram passar pelo batismo. Então, muito bom. A sua visão é a mesma que a minha. Eu acredito que ninguém que não for batizado não pode participar da ceia do Senhor. Tá certo? Vamos lá. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, isso aqui vai dar pano para manga, isso aqui vai ser forte. O homem pecou e o homem teve a chance de ser resgatado por Cristo. Cristo veio aqui, né, e trouxe a solução. Todo aquele que cresce e tal, teria de volta a vida eterna. Agora, Moisés, na sua opinião, por que os demônios eles não podem ser salvos? Se pecaram uma única vez
E por que não há salvação para eles? O que você entende? Bom, Arthur, eu entendo da seguinte forma: eles não podem mais ser salvos, ter os seus pecados expiados, porque os demônios, antes de serem demônios, eles eram anjos. Então eles pecaram na eternidade. Portanto, não há perdão, porque eles foram criados santos, incorruptíveis. Pecando na eternidade, eles não tiveram chance mais de expiação do pecado. Eu vejo dessa forma. É a única explicação que eu encontro dentro das Escrituras, diferente de Adão. Adão, ele foi criado sem pecado também. Porém, Adão ele não era um ser metafísico. Adão ele tinha carne e tinha osso. Ele não tinha pecado, mas Adão era um ser humano, era uma pessoa dotada de carne, osso, sangue, normalmente. Diferente dos anjos, que eram seres metafísicos, seres espirituais, irão passar a eternidade longe de Deus. Muito bom. Agora vamos lá, vamos trocar. Você quer fazer alguma pergunta que as pessoas te fazem para mim tentar responder? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu mando a bola para você. Quer fazer alguma pergunta aí? Arthur, eu queria te fazer uma pergunta aqui muito polêmica, é o seguinte: se a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade, conhecemos como a verdade absoluta, só que, porém, a Bíblia ela foi escrita por homens, redigida por homens. Sim. Como que você consegue explicar para alguém que tem essa dúvida? Geralmente ateus, eles usam desse argumento, e pessoas também que não são ateus, elas têm essas dúvidas também. Pô, se a Bíblia ela foi escrita por homens, houve concílios onde livros foram tirados, foram colocados, e como que você consegue explicar de fato que a Bíblia ela é a verdade? Tá, vamos lá. Agora, preste bem atenção numa coisa. Mesmo a Bíblia sendo escrita por mais de 40 autores, a grande verdade que a Bíblia é a palavra de Deus e que é um livro inspirado por Deus é o seguinte: a diferença é, por que eu não posso pegar e escrever um livro e dizer, Moisés, agora você vai ter que ter isso como a palavra de Deus porque eu recebi uma inspiração divina? Qual é a diferença? A diferença é que esses 40 autores que escreveram esses livros que compõem a palavra de Deus, que são 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, esses autores moravam em épocas diferentes, distantes um do outro. Então, por exemplo, quando Jeremias escreveu algo lá em Jerusalém, Daniel estava escrevendo lá na Babilônia, muito distante. Então, quando foram pegar esses rolos e foram comparar aquilo que Jeremias estava dizendo, as profecias, estava de acordo, tinha conexão com aquilo que Daniel escreveu, aquilo que Ezequiel escreveu, com aquilo que Amós escreveu. Então, a coerência bíblica me mostra que esse livro só pode ser um livro divino, escrito por homens, mas a inspiração desse livro é um livro completamente divino. Porque você não tem como negar isso, que mais de 40 autores escreveram em tempos diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, ok? Sotaques diferentes, e você vai ver que tudo bate. Entende? Ela se harmoniza de uma forma geral, né, Arthur? Completamente. Então isso denota a veracidade das Escrituras. E sem contar também, Arthur, que achados arqueológicos vão aí provar que a Bíblia é verdadeira. Se você colocar no Google aí, você vai ver achados arqueológicos, por exemplo, do selo de Isaías e tantos outros achados arqueológicos que vão provar a veracidade das Escrituras. E também o contexto geral das Escrituras, elas são harmônicas. A Bíblia, assim, Arthur, como você colocou, ela pode ter erro de tradução, tá? Pode ter erro de tradução. Isso aí é comum. Agora, a questão da harmonização da Bíblia de um modo geral, ela não entra em contradição. De Gênesis e Apocalipse, se você for analisar, ela não entra em contradição, é um livro perfeito. Então isso denota claramente que a Bíblia ela é a verdade.